recapitulando da semana passada, então, quando Deus fala a Moisés para edificar os postes, colocar as cercas, ou seja, entre aspas, cercas, porque era um véu também, né, de pelo de cabra, e fazer toda a estrutura dessas duas salas, fechando com um véu também, e colocando os utensílios, na verdade, era uma demonstração, era uma espécie de um mapa, a qual Deus dava a Moisés, que o homem deveria seguir, perseguir, para alcançar e entender o próprio Deus. Porque pelo intelecto natural, nós não conseguiremos compreender a Deus. É impossível o homem natural entender ao Senhor. É tão interessante esse assunto, que hoje eu trouxe um rabisco aqui, você me perdoe o rabisco. Esse é um papel que eu estava com ele hoje, lá na oficina, com o meu carro deu um problema, eu fiquei o dia inteiro lá, estudando e rabiscando algumas coisas. Eu queria dividir com vocês esse pouco desse esboço aqui. E tem tudo a ver com este assunto. O que é o assunto? Quando Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 25, o Senhor o recruta, abra sua Bíblia lá, por favor, em Êxodo 25. O capítulo 25 todo, então ele é o chamado do Senhor. O verso diz assim: então o Senhor falou a Moisés dizendo, e aí começa a ministração do capítulo 25 inteiro, a respeito do propósito de Deus com o tabernáculo. Interessante notar é que mais para frente Deus estabelece para ele cada detalhe de cada área. Por que é interessante notar isso? Porque cada detalhe dessa estrutura revelava um caráter do próprio Deus. Revelava e continua revelando a característica do Deus que nós servimos. Então hoje eu não quero trazer para vocês nenhuma espécie de lição moralista ou usando algum texto bíblico para aplicar em nossa vida. Eu quero falar apenas do caráter dele, que o tabernáculo faz sombra, aponta a respeito desse caráter. Porque a Bíblia fala também que quando Deus chamou Moisés pela primeira vez no Monte Sinai, Moisés sobe ao monte porque estava curioso por ver alguma coisa. O anjo de fogo estava dentro da sarça. E a sarça não queimava. E quando Moisés foi chegando mais próximo, o anjo falou com ele, dizendo: espera aí, não se aproxime para cá, porque o lugar aqui onde nós estamos é Terra Santa. Esse lugar aqui você não pode pisar ainda. Você não foi provado, você não foi trabalhado. Eu ainda não tive acesso ao seu coração, à sua alma, a ponto de deixar você pronto para vir à minha presença. E então Deus fala para ele: espera. Mas é um espera momentâneo. Não é um para, eu não aceito você. É um para, você não está pronto, mas futuramente estará. Então Deus pede para Moisés esperar. E conversa com ele naquela distância. E quando Moisés fala com Deus, olha que interessante. Moisés fala: Senhor, eu vou sim. Eu vou descer lá e vou falar com o povo de Israel. E vou libertar este povo segundo a tua ordem. Mas ele fala assim: mas eles vão me perguntar qual é o teu nome. Vocês lembram desse texto? Qual é o teu nome, Senhor? Em que nome eu vou falar? E aí Deus diz assim para ele: eu sou o que sou. Glória a Deus. Eu sou o que sou. Naquele momento Deus estava se desdobrando, ele estava se dobrando, se colocando no molde. O Deus infinito estava se tornando finito. O Deus intangível estava se tornando tangível. Porque quando você nomina alguma coisa, você enquadra, você estabelece. Quando Moisés pede um nome, ele estava limitando o Deus que não pode ser limitado a um nome. Por isso Deus não se manifesta com um nome. Ele se manifesta como eu sou. Eu existo. Eu sou o ser. A essência de todas as coisas. Você não pode me denominar. Vocês não podem tentar me tanger, porque a mente de vocês não consegue tanger. Gente, é verdade, a mente do homem não consegue tanger a Deus. Vocês estão comigo ou não? Sim, sim. Eu vou chegar num lugar interessante, já você vai compreender. Nós não conseguimos ter a Deus. Você fala: mas eu estudo a Bíblia, eu sei que Deus é um Deus poderoso. E isso é tangível. Porque você sabe o que é poderoso. Fala: não, eu conheço Deus, Deus é um Deus de amor. Mas você sabe o que é amor, porque amor é tangível. Não é? A gente define amor, não define? Em 1 Coríntios 13 está definido o amor. Não, mas Deus é paz. Você sabe o que é paz, você sabe o conceito de paz. Porque isso é tangível.
Ou seja, alguma coisa fora disso, é intangível, algo que nunca se foi pensado, algo que nunca chegou à mente do homem, algo que nunca chegou ao ouvido, nem a sua mente fantástica pode conceber. Isso é intangível. Isso é Deus. Nós não podemos compreender a Deus. Então ele se permite se dobrar. Me ajuda um adjetivo melhor aí. Ele se qualifica, mas é um qualificar de reduzir-se para o homem compreendê-lo. Ele se diminui. Não é minimiza, porque o poder dele não fica menor. Ele apenas deixa ele ser entendido. Na palavra não é resume também. Não é resumir. Aquilo que é cognoscível, que se pode entender, Deus se torna, porque ele é incognoscível. Entendeu? Ele é algo que não se entende. Mas a partir do momento que Deus se fala com Adão e Eva no jardim, Deus não tem nome para Adão e Eva. Lembra disso? Adão e Eva não perguntou nome. Eles não se estabeleceram em pontos tangíveis humanos. É evidente que Deus se desdobrou-se em multiversos ali, como animais, como a água, como o ar, como a fauna e flora, enfim. Ele se mostrou o seu caráter glorioso nas coisas que ele criou. E isso era suficiente para Adão. Adão se relacionava com Deus pelas coisas que Deus tinha criado e com o próprio Deus. Ele não perguntava a Deus qual é o teu nome. Deus não precisava ser tangível para ele. Mas agora, depois do pecado, porque ele não tinha cometido pecado ainda, ele estava em estado de semelhança a Deus. Mas quando ele comete pecado, ele perde o entender Deus. E os homens passam a buscar a Deus a partir dali, até chegar em Enos, que é o primeiro homem a começar a invocar o Senhor. E ali vamos se aproximando e passa por Abraão. E Abraão foi até chegar o povo de Israel preso e cativo em Israel. Agora o povo já perdeu a noção de quem é Deus. E Moisés agora, para descer e libertar o povo, ele disse: Senhor, eu te conheço, eu sei quem tu és, porque eu estou aqui. E nós não podemos entender a Deus, nós só podemos perceber a Deus quando experimentamos. Amém, aleluia. Eu estou falando de metafísica, eu estou falando de uma coisa profunda. A sabedoria absoluta quer dizer o quê? Eu deixo o meu mero entendimento e me permito ser experimentado por Deus. Esta é o verdadeiro conhecimento. Esta é a verdadeira sabedoria. O homem só consegue entender a Deus se ele interage com Deus. Não se ele estuda. Estudar é fantástico, importantíssimo. Nos dará entendimento sobre coisas que não tínhamos antes. A nossa mente abre para que o Espírito Santo possa mover em nosso meio. Porém, entender a Deus é impossível. A Bíblia fala assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem que Deus tem preparado. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor estão muito mais altos que o pensamento dos homens. Ou seja, ele está dizendo ali que Deus está num nível intangível, inconhecível do homem. Mas ele desce. Por isso que o Salmo Davi fala muito isso. E baixou o Senhor dos céus e colocou teus pés na terra. Baixou o Senhor, diminuiu no sentido de sair do lugar que não pode ser conhecido para um estágio que ele pode ser conhecido. Glória a Deus. Então, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, Moisés fala: Senhor, me dá o teu nome. Para eles, não para mim. Eles vão perguntar teu nome. Eles não te conhecem. Eu conheço por quê? Porque eu estou tendo experiência contigo aqui. A vida cristã é experiência. A vida cristã não pode ser só estudo. Para nós aqui, por mais que nós amamos o estudo, temos que mergulhar, e quanto mais estudo, melhor, mas nós temos que experimentar Deus pelo estudo. Aquilo que ouvimos, que aprendemos, temos que experimentar Deus. O estudo de tabernáculo não é algo interessante que você nunca ouviu falar: puxa, é feito de ouro, de madeira de acácia, puxa, isso aqui é feito disso, aquilo outro. Isso não é só um interessante, tem que ser vivido, experimentado. Porque aí nós começamos a compreender a Deus, só nesse estágio. Vocês estão comigo ou não? E quando Moisés então pede a Deus o nome, Deus então se enquadra para que Moisés pudesse entendê-lo. E Moisés desce para falar com Deus. Vocês estão comigo ou não? Sim. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. É em Êxodo 3:11. Alguém pode ler para mim? 3:11 até o 14. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Interessante, irmã, só segura um pouquinho. Porque o Senhor não se identifica, ele fala, eu serei contigo. E é a mesma colocação que depois aí ele é perguntado, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou, eu. Porque eu serei contigo, eu sou já. Continue. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então você vai trazer o povo, vai me servir, me adorar aqui em cima deste monte. O propósito de Deus libertar o povo de Israel era trazer o povo ao deserto para ele subir ao monte. Ponha isso no seu coração. O alvo de Deus libertar o povo do pecado é fazer ele subir ao monte. Ele envia Moisés para libertar o povo do pecado, que entre aspas representa o mundo, o Egito, para subir ao monte de Deus. Assim como ele envia Jesus, um verso seu, uma forma dele mesmo, é um verso dele. Ele envia Jesus para, como Moisés foi enviado, para trazer eu e os irmãos, e todos nós, e toda a face da terra, no monte do Senhor, na presença de Deus, que é, na verdade, o monte é o trono de Deus, onde o Senhor nos espera. Mas como Moisés teve que levar um nome para o povo, também Jesus teve que trazer um nome para o povo. Jesus teve que vir identificar-se como o Filho de Deus. Porque Deus, para o povo hebreu, ele era só o eterno. Em todas as religiões, eles dão um nome para Deus. Vou dar um exemplo. No taoísmo, o nome que eles dão a Deus é Brahma. Aí se alguém falar o nome desse Deus, Brahma, em algumas igrejas o pessoal vai jogar água dentro de você, vai te jogar sal grosso, vai bater na madeira, né? Vai falar que você é herege. Mas é um nome que a língua daquela nação, daqueles povos, que é a língua sânscrita, que é uma das línguas mais antigas do mundo, uma das, e que deu origem a 20 e tantas outras linguagens do Ocidente, do Oriente, ela chama Deus de Brahma. Brahma quer dizer o Criador, o único, o uno, o grande Criador. Né? E eles chamam a mãe de Maia. Mas espera aí, que mãe? Não existe mãe na Bíblia. Claro que não existe. Mas olha uma coisa. Posso entrar num outro assunto interessante? Gente, tá gravado. Vocês estão gravando aí, vocês estão com essa carinha aí. Depois você que está me assistindo, está vendo aí, ó, o rostinho de cada. Bom, Deus, em outras religiões, eu peguei só o taoísmo como um exemplo, mas tem várias outras religiões. Ele é chamado de Brahma, né? É assim que escreve. Se não me engano. Que é o Deus, o soberano. E a mãe é chamada de Maia. Você fala disso, o que é isso? Está falando de heresia. Mas escute, no cristianismo, Deus, nós não damos nomes a Deus, ao nosso Deus, damos? Você chama Deus de quê? Isso é um adjetivo, né? Mas você dá um nome para ele? O povo judeu, os hebreus, dão um nome para Deus. O nome do Deus a quem ele serve chama-se o Senhor dos Exércitos. Embora seja um dos seus adjetivos, mas é um nome que eles identificam a Deus, o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Por isso que todas as vezes, quando o povo de Israel, no Velho Testamento, fala assim, e o Senhor dos Exércitos nos livrou, e o Senhor, tudo deles é o Senhor dos Exércitos. Esse é o nome que se dá. Mas no cristianismo, nós não damos nome para Deus, damos. É interessante que Jesus, que inaugurou essa nova era, ele chama Deus de um nome. Ele chama Deus de Pai. Por isso que os judeus ficaram desesperados com Jesus. Olha, quem pode chamar o Senhor dos Exércitos de Pai? Você não é filho de Deus, você não é Deus. Você é um homem, eu estou vendo você aqui, fisicamente. Mas quando Deus, o nosso Deus, o Pai, ele criou todas as coisas, ele criou a partir do quê? Do nada. Sim, do nada. Mas ele utilizou-se de quê? Para gerar, para incubar, para como um embrião dentro do útero, para chocar, para gerar, para fazer crescer. Quem que ele utilizou? Isso, irmão, de cada vez para não haver tumulto aqui, né? Nada. Ele puxou do nada, mas a Bíblia fala o seguinte, que o barro, boa. Mas o barro já é uma substância criada.
sua mente, mas ele pensou e criou? Ou ele pensou e falou, liberou? Ele disse haja, e as coisas houveram, né? Existiram. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, então toma essa palavra e a choca. E a Bíblia fala que o Espírito estava sobre a face das águas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Gerando ali. No taoísmo, Brahma é Deus, o Criador. Maia é a palavra Maia quer dizer a mulher, ou o vento, ou a água. Algo ligado ao feminino. Não que o Espírito Santo seja feminino, mas está muito ligado ao que simboliza a Maia, que é a que incuba. É o que gera, é o que tem útero para gerar. Porque foi assim que o Espírito fez, ele parou para gerar. Se nós continuássemos falando aqui, você vai ver que tem tudo a ver com as ligações, só os nomes que mudam. E nós crucificamos algumas coisas porque não entendemos, só porque os nomes são diferentes. Onde eu quero chegar com isso? Ora, irmãos, vocês entenderam essa questão, só quis fazer uma colocação. Sim. Ora, assim como nós conhecemos hoje e temos um entendimento de Deus, muitos por aí têm entendimento de Deus. E também amam a Deus e servem a Deus. E o povo de Israel não era diferente. Eles já estavam servindo a Deus que eles achavam que era Deus. E Deus está falando com Moisés aqui no monte. Mas não era o Deus que eles estavam servindo lá. E Deus fala, vocês vão descer lá, vai libertar esse povo. Porque lá eles cultuavam também. Eles tinham as igrejas deles lá, o povo de Israel dentro do Egito. Os judeus dentro do Egito, como escravo, eles também tinham um momento de culto deles, de adorar a Deus. Amém. Mas não era o mesmo Deus que estava falando com Moisés no monte. E Deus envia ele lá dizendo assim, você vai libertar o meu povo. E a libertação não era só do Egito, mas era a libertação de tudo que estava sincretizado com o Egito, nas religiosidades deles. Tudo que estava contaminando, tudo que estava maculando o entender Deus. Estão muito quietos. Estão prestando atenção. E agora vamos começar a fazer um paralelo na nossa vida. Não é diferente, irmãos. Quando Jesus, que é uma outra manifestação que veio com um verso do Uno, ele chegou aqui e os homens adoravam a Deus. Já serviam a Deus. Levantavam as mãos para Deus. Os religiosos e os sacerdotes serviam as pessoas na mesa chamada a mesa de Deus. Ofereciam sacrifícios para Deus. Mas o Deus não estava recebendo esses sacrifícios. Então Jesus veio para, assim como Moisés perguntou para Deus qual é teu nome, e Deus se torna cognoscível, e Deus se torna tangível, assim quando Deus fala, meu nome é eu sou, dê esse nome a eles, ou seja, eles vão entender. Mas eu não sou só o eu sou muito mais do que isso. Mas para que eles entendam, eu sou o que sou. Aleluia. E Deus mostrou o tabernáculo depois que eles foram libertos e foram para o deserto. Deus deu o tabernáculo a eles. Qual é o motivo disso? Era Deus dizendo em outras palavras, olha, Moisés, fala a eles essas coisas. Mas essas coisas não falam, claro que falam, Moisés. Elas são símbolo das coisas que eu espero, Aleluia, que eu quero agir. Todas elas, cada uma delas. Essas coisas vão fazer com que a mente de vocês me entendam. Porque vocês não podem me entender ainda. Por isso Deus trouxe um altar de sacrifício, uma pia de bronze com águas purificadoras, e trouxe todos os elementos dizendo, isso aqui vai fazer um símbolo a meu respeito. Porque o entendimento que vocês têm no deserto, tiveram no Egito, está errado, não é assim. Mas Deus teve que se fazer entendido. E por isso ele se manifesta com uma palavra. Esse livro que está no seu colo é uma forma de Deus se tanger. Mas ele não é só o que está escrito aí, ele é muito mais. E a Bíblia diz mesmo que tudo que Jesus fez e agiu, e se houvesse livros escritos de cada detalhe, não haveria terra, lugares na terra para caber os livros. Está escrito na Bíblia, de Atos e de quem ele é. Ele é muito mais do que a palavra. Mas a palavra dele não é um resumo, mas é uma síntese.
Mas síntese e resumo é a mesma coisa? Não. Síntese não é um resumo meramente um resumo. É juntar dois num só, mas não resumindo. Então a Bíblia é uma síntese. Do quê? Do que Deus espera de nós. Do que Deus é. Do seu coração, do seu caráter. E se nós não entendermos o coração, o caráter de Deus pela palavra, nós não vamos entender o Deus que está acima disso, que é muito maior, muito mais intangível para a nossa mentalidade. Vocês estão comigo? Sim. Em Gênesis 3:11, até no verso... Já leu 14? Leia, por favor. Faltou 13. Sim. Disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Dirás aos filhos de Israel. Bom, depois dessa breve introdução, interessante que quando Moisés depois resgata o povo e traz-o para o deserto, porque a finalidade era levar o povo ao cimo do monte, lá no cume do monte, Moisés então enfrenta vários desafios, todo mundo sabe disso. As águas que se tornaram amargas, o povo murmurando, com fome. E passado essas vitórias, ou enfim, esses desafios, Deus diz assim: Moisés, chegamos ao pé do monte. Agora suba você. E Deus fala com Moisés: Moisés, é o seguinte, você vai descer lá novamente e vai dizer ao povo que eu quero que eles se santifiquem. E que todos venham à base do monte. Você, Moisés, sobe e depois que eu der a ordem, todos também subam, se acheguem a mim. E aí isso aconteceu, Moisés desceu, se prepararam por alguns dias, se santificaram em 3 dias de jejum e de santificação. No terceiro dia eles chegaram ao pé do monte. Moisés subiu, falou com Deus e Deus disse para ele depois de muitos dias: Desce agora e chama o povo para mim. Moisés desceu e disse: Gente, está na hora, Deus está chamando. E o povo estava vendo o cume do monte tremer, fumegar. O povo estava vendo em cima do monte raios, fumaça. Era uma visão como se fosse um cume de um vulcão. Não, entende? Aquela fumaça, sabe? Aquela lavareda subindo, aquela fumaça muito densa, e raios, e um som ensurdecedor, um trovão e a terra tremendo. E Deus fala: subam para cá. E eles disseram: não vamos subir, porque se nós subirmos, nós morreremos. Eles entendiam morrer. Por quê? Se Moisés entrou naquela fumaça, naquele fogo, naquele raio, desceu e não morreu. Agora eles estão olhando e dizem: nós não vamos, porque se nós formos, nós morreremos. E aí vocês começam a entender agora por que da minha introdução. Porque Deus tinha se tornado tangível para eles entenderem a Deus. Mas eles não entendiam ainda assim a Deus. Porque naquele momento Deus estava se manifestando com fogo, fumaça e raio, trovão. Mas para um homem que não tem entendimento de Deus, essas coisas são nocivas. Elas vão me destruir. E Deus ensinou a Moisés, no cimo do monte, quando Moisés falou com Deus pela primeira vez, que por mais que o anjo do fogo esteja no meio de uma sarça, no meio de uma árvore, pode estar seca, ela não vai pegar fogo. É verdade. Entendem? Deus, ele quis mostrar a Moisés a forma com que ele age. Ele é fogo, ele é fumaça, ele é raio. Glória a Deus. E isso não machuca o homem que entra na presença do Senhor. Mas para nós que ainda não entendemos essa profundidade, nós achamos o quê? Não, essas coisas vão me matar. Não pode, não fica mal se dá um glória a Deus, irmãos. Quem quiser pode dar um glória a Deus. Tá? Obrigado. Pastor, aí eu não estou glorificando porque eu não estou entendendo. Calma lá, eu sei que está complicado, mas vamos chegar. Eles não subiram porque aquilo que estava se manifestando, como Deus estava se desdobrando, se manifestando, sendo tangível, para eles era absurdo. Entendeu? E Deus diminuiu, ele se tornou mais tangível ainda. Ele foi entrando em níveis inferiores da mente humana. Até ele vir como homem.
Porque eles não quiseram o fogo, eles não quiseram a nuvem, eles não quiseram a água, eles não quiseram as manifestações, eles não entenderam. Por mais que água é uma coisa tangível, fogo é algo tangível, fumaça é algo tangível, eu me tornei nisso e eles não entenderam. Agora eu vou me tornar em quê? E aí ele se versa em Cristo, em homem. E vem, mas ainda quando eles olharam para Jesus, eles ainda não entenderam. Porque Jesus não era, mesmo sendo um homem físico, ainda não era, para alguns, tangível. Entendeu o que quer dizer? Por quê? Porque o problema não era o que é absorvido, mas é quem absorve. Pois não, eu sei que tem alguma coisa boa aí, fala aí. Algo grandioso demais não é compreendido pelo homem. E algo simplório demais também não. Não. O homem nada entende, a não ser Ele se não- tocar a experiência. Tocar. Isso que eu quero chegar. Então, Jesus veio com essa missão de se tornar tangível, mas assim mesmo os que ele veio não quiseram. E ele diz isso. Eu vim para os meus não me quiseram, não entenderam. E, gente, não era Jesus, entre aspas, Yeshua falando. Era o mesmo Deus que estava no cume do monte com Moisés falando. Só que ele estava versado em homem. E ele disse, poxa, se Moisés estivesse aqui, e Moisés apareceu no monte junto com quem? Elias. Isso. E eles conversaram com Moisés e falou, Senhor, lembra que nós conversamos há muitos anos atrás, em cima do monte? Quando eu era um jovenzinho de 80 anos? Há centenas e centenas de anos atrás, Moisés, os dois conversaram ali. Porque Deus se dobrou, ou melhor, se tangeu, não existe outra palavra melhor do que essa, para que fosse entendido. Mas não se entenderam. E ele continuou se tangendo, se fazendo entender, mas não era entendido. Até que Jesus, então, entende o processo. Ele diz, e aí o processo é fantástico. Ele diz assim, ó. Perguntaram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Sim, sempre tem um discípulo ousado que faz algumas perguntas que enriquece. Porque se Pedro não tivesse feito aquela pergunta, ele não teria uma resposta fabulosa que vem a seguir. E disseram, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou, mas como mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês falam, mostra-nos o Pai. Porque, meu filho, quem me vê, vê o Pai. Que frase linda. Quem me ouve, também ouve o Pai. Quem me aceita, é aceito pelo Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um. E aí, mais para frente no livro de João, Jesus dá uma frase que sela a coisa. Ele diz assim, olha, os seus pais lá no deserto, e tudo resume aqui nesse deserto, os seus pais lá no deserto comeram maná, o pão que desce do céu. Vocês sabem o que quer dizer maná, gente? Que isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Uma pergunta. Isso é quer dizer o nome maná. A gente pensa que maná quer dizer pão. Não, maná não é pão. Maná quer dizer o que é isso? Porque quando caiu aquela coisa branca no chão, de madrugadinha eles acordaram, e iam lá e falaram o quê? Que isso? Que isso? Aí pega isso aí. E pegaram, e juntaram, foram amassar tudo e fazer farinha e fazer pão. E o nome daquilo se tornou maná, que quer dizer o que é isso? E Jesus disse assim, ó, os seus pais comeram o que é isso? O maná e morreram. Eu sou o que é isso que desce do céu, verdadeiro. Eu sou o maná que desce do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Aí então ele chegou de uma forma que não tem como o homem agora fugir do entender a Deus. Jesus resume tudo em quê? Eu preciso estar com você, dentro de você. Você precisa se alimentar de mim. Porque se você se alimentar de mim, nós seremos um. Ou seja, haverá uma experiência entre nós. Haverá uma experiência. E aí você vai entender. Como Moisés, ele estava tendo uma experiência. E aquela experiência o alimentava. Gente, Moisés passou 40 dias e 40 noites em cima do monte falando com Deus dentro da nuvem. Não comeu e não bebeu. Está escrito na Bíblia. E aí, irmãos? Quem era o seu alimento? Deus. Jesus disse o quê? Isso. Jesus disse o quê? Quando Satanás apareceu para ele, disse, está com fome, você jejuou 40 dias e 40 noites. Transforma essas pedras em pães. Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem. Toda a palavra. Aí você fala, mas como que vive da palavra? Como mastiga a palavra? Se for necessário, sim. Glória a Deus. Em que sentido? No próprio sentido da palavra, porque Jesus foi ao deserto 40 dias e 40 noites e não comeu.
Ou seja, a necessidade física foi suprida pela presença do Senhor. Glória a Algo Deus. que é intangível. Glória a Moisés estava diante do Senhor 40 dias e 40 noites e foi alimentado por aquilo. Amém. Então, quando o homem tem uma experiência, um relacionamento com Deus, aquilo revela Deus para ele. Amém. Revela Deus a tal ponto que até a necessidade física de comida fica em outro plano. Amém. Jesus. Entende o que eu quero dizer? E Jesus então afunilou tudo, dizendo, não tem outra forma de entender a Deus. É me entendendo. E para me entender não é me estudando, é se alimentando de mim. Glória a Deus. Experiência. Aleluia. Experiência. Estão entendendo como que é fantástico isso? Sim. Isso é muito lindo. Então nós temos que estudar mesmo, Coronel, porque o ensino da palavra nos revela Deus. E a revelação do caráter de Deus nos faz nos aproximar dele. Mas nós temos que nos aproximar para relacionar. Como que eu faço esse relacionamento, Jorge? Ou seja, eu estudo que eu não devo matar e não mato. Eu estudo que eu devo amar e amo. Eu aprofundo que eu devo perdoar e perdoo. Glória Isso a é Deus. relacionamento. Aleluia. Experiência. Experiência com Deus. Glória a Deus. Deus. Eu confiar e confio também. Eu vou experimentando. E tem situações que nos dão uma fita, para nós entendermos em quem confiamos, em quem esperamos, de onde vem nosso socorro. Quando o salmista Davi diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde, meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós entendemos o que, qual que é a mente cognoscível, essa é a palavra correta, né? Porque é cognitivo e cognoscível, né? A mente cognitiva entende que é só levantar os olhos para cima, o monte é tangível, eu entendo. Mas ele não está falando do monte, ele está falando do monte, do altar, do monte espiritual, do lugar onde Glória a fez Deus. Aleluia. Olhar para cima não é levantar o rosto e olhar para cima. Olhar para cima é um estilo de vida. É uma forma de relacionamento. Vocês estão comigo? Não? Amém. Elevo os meus olhos para o monte. Quando eu elevo os meus olhos para o monte, vou te dar um exemplo para nós entendermos isso com muita clareza. Se você no meio-dia olhar para o sol, diretamente para o sol, sem nada roubar a sua visão, somente para o sol, o que vai acontecer? Você vai enxergar o sol? Normalmente acontece que você vai ficando vendo tanto brilho, que você não vê mais nada, não é? Fica tudo branco os olhos, não é assim? É assim. É desse jeito que as coisas acontecem. Se você... Imagina que se eu começar a olhar para Deus, que é a luz de todas as coisas, está lá no livro de João, a fonte luminosa de tudo, ao olhar para a luz, e se eu não ver nada? E se ficar tudo branco, como eu vejo o sol, e meus olhos se embaçam, e a claridade da luz faz tudo branco. Mas o sol está lá, iluminando, mas eu vejo tudo branco. Quando o homem sem entendimento de Deus olha para Deus, ele não entende, ele vê tudo branco. Não vê ação, não vê operação, não vê milagre, não vê agir de Deus nas coisas. Por mais que ele não veja, porque está vendo diretamente, ainda a luz existe, está ali. Glória a Deus. O seu entendimento é ofuscado, porque está olhando diretamente por algo inacessível, algo que ele não consegue entender, acima dele. Então Deus, ele se tange para entendermos. E ele mostra o tabernáculo. Sim ou não? Sim. Aqui tinha um véu. Lembra que eu falei do véu? Aham. Que separava a presença de Deus, a arca do testemunho, que contém a aliança, porque a aliança estava nas tábuas da lei, a aliança estava aqui dentro. Então, ela separa o lugar santo com um véu. Outro assunto interessante, que vem tudo a cara. Quando Moisés subiu, então, pela segunda vez para falar com Deus e desceu para trazer ao povo, o rosto dele estava iluminado. Eu já sei porque vocês estão calados, vocês não estão lendo, né? Vocês estão duvidando. Não. Mas vamos ler. Porque você fala, não, pastor, eu não estou acreditando. Então vamos ler. Abra aí em Êxodo, de número 19.
Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse dos termos e aquilo tudo mais. Capítulo 20. Virou aí? Capítulo 20. Versículo de número 18. Então todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido das trombetas e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus, para que não morramos. Então Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para nos provar, para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava de pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão, onde Deus estava. Escuridão. É por não compreender a Deus que as pessoas já tiveram muita experiência, que você fala assim: olha, irmão, a Bíblia fala que Deus habita nas trevas, no lugar escuro. As pessoas batem até na madeira e falam: em nome de Jesus, está errado. Meu Deus não habita no escuro, não. Meu Deus é luz. Deus está acima da luz e acima da escuridão. Ele é intangível. Luz e escuridão, luz e trevas é algo tangível para nós. Mas Deus está acima disso, gente. Amém. Então, ele não importa se ele habita um no lugar ou no outro. Ele está acima dessa Glória a situação. Deus. Glória Amém, a irmão? Deus. Sim, irmão? Sim. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Quero mostrar um texto para os irmãos. No livro de Êxodo mesmo, agora capítulo 34, versículo 28. É muita verdade essa questão de quem enxerga, quem olha diretamente para a luz, ele por causa da quantidade, do excesso de luz, ele não enxerga nada. Isso é um princípio espiritual. Quem olha para a luz, quem olha para a fonte da luz, com o tempo ele vai deixando de enxergar algumas coisas pelo excesso da luz. Ele vai vendo branco, ele vai ter que confiar, ele vai ter que se entregar, ele vai ter que se esvaziar. Quem olha para a luz diretamente vai perdendo um pouco esse foco do natural, das coisas tangíveis. Vocês também estão comigo? Amém. Amém. Vamos lá. 34 de número 28. Capítulo 34, verso 28. Diz assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água. Aquilo que eu acabei de falar de Moisés. E escreveu as tábuas, as palavras da aliança. A aliança está onde, irmãos? Isso, um de cada vez, para a gente. O pessoal da internet não entende. Vou repetir. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Então a aliança está na palavra escrita. Se eu obedeço a palavra, tenho aliança. Se eu não obedeço a palavra, não tenho aliança. Segue o texto aqui, ó. Verso 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas suas mãos, na mão de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Ele desceu como se o rosto dele fosse um farol. Estava aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Translúcido. O rosto dele. Reluzente. Tem mais, ó. Verso 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram-se a chegar a ele. Olha que o problema. Novamente, por que Moisés estava resplandecendo? Vamos devagar. Por que Moisés estava resplandecendo? Isso. Estava entendendo a Deus. Porque ele estava com a luz. Ele estava com a luz e ele então foi contagiado, contaminado, foi tocado. Não nesse sentido. Ele foi irradiou sobre ele. E ele desceu temporariamente com o rosto iluminado. E as pessoas, quando viram o rosto dele iluminado, falaram o quê? Vamos abraçá-lo para a gente pegar essa luz. Falaram isso?
Não, longe de mim, não, Jesus, repreende agora. Qual é o seu nome, né? E já começaram a cantar, né? Aquela música, como usa aquilo, porque eles estavam com medo de Moisés, temeram. Né? Segurando a mão da irmã, falou, não sai daqui, me ajuda, porque esse cara está tremendo, está vindo descendo um fantasma. E é assim, eles temeram, mas eles viram Moisés subindo, agora estão vendo Moisés descendo, falaram, Moisés está descendo. Quando chegou perto, o rosto dele estava resplandecendo, temeram. Teme porque não consegue entender. Mas se entendessem, deveria Moisés, dá um pouquinho desse óleo ungido aqui, irmão. Passa um pouco dessa bênção aqui para mim, porque eu também quero. Você esteve com Deus. Irmão, quem está com Deus, o rosto resplandece. Lembra Jesus no monte Getsemane, esteve com Deus, com Moisés e Elias, e de repente o rosto dele resplandecia. Estão comigo ou não? Porque ele esteve com o Senhor. Mas o que é mais interessante ainda é que o rosto resplandecia. Então, ele chegou e avisou o povo todo sobre as leis, ensinou e colocou um véu, porque o povo estava com medo de chegar perto dele. Está na Bíblia, depois vocês veem. Está tudo aqui. Ele colocou um véu no rosto, porque o povo não queria chegar, com medo. Com o mesmo temor de quando olharam para o monte e o monte estava pegando fogo. Não, fogo eu tenho medo. Tudo bem. A trovão eu tenho medo. Tudo bem. A raia eu tenho medo. Tudo bem. Mas e luz? Você tem medo da luz? Porque agora o rosto do Moisés está resplandecendo. A mesma luz. O Deus que se desdobrou lá, daquela forma, agora se manifesta de uma outra forma aqui na vida de Moisés. E do mesmo jeito eu fugi. Se Deus tivesse aparecido como um leão, eu ia ficar com medo. Ah, mas Deus apareceu como um ursinho. Fiquei com medo do mesmo jeito. O medo. Não era do elemento tangível, é de não compreender aquelas coisas. E por não entendermos o caráter de Deus, nos afastamos dele. Por não entendermos o caráter de Deus, as pessoas não vão às águas. Por não entender o caráter de Deus, as pessoas não se entregam a Ele. Por não entender como Deus manifesta, como Ele age, as pessoas ficam atônitas. Elas sonham com coisas mirabolantes. Elas imaginam coisas, elas viajam na espiritualidade. E aí elas acham o que, Cornel? Qualquer coisa para entender o que é sobrenatural, né? O sobrenatural que nós chamamos de que o senhor falou um dia transcendente. Nós não entendemos o transcendente, então eu gero alguma coisa. Um arrepio, então já é Deus. Não é? Um barulho que eu escutei na minha casa não é Deus, é o inimigo. Pode ser o vento. Então nós não entendemos as coisas e estabelecemos... Pois não. Nós temos assim observado esse medo que o homem apresenta desde o começo até enquanto Jesus Cristo e hoje, sim, porque aqui está a luz, correto? A verdade, a palavra. E o homem tem medo, mas o medo muitas vezes é o medo dele de morrer, não esse homem e tornar-se um homem novo, mas que esse homem velho não morra. É o medo de ele abrir mão das coisas que nós conseguimos aqui nesta terra. Então é o medo de terrestre. Fala, não, se eu aproximar, eu vou ter que deixar de lado. Mas aí que está uma interessante. Acho que o medo também é hoje, e sempre foi desse jeito. Eu não vou ser diferente mais, porque eu quero ser desse jeito. Estou acostumado, eu conheço. É bom, é gostoso ter o que eu tenho. Eu conheço. Porque é tangível. Porque eu entendo, eu compreendo. Então, se eu compreendo, eu sou seguro. Mas Deus não pode ser compreendido. É o que eu estou tentando dizer aqui, faz mais de 40 minutos. Deus não pode ser compreendido. E Ele pede para homens como nós confiar nele. Mas como que confio num Deus que eu não posso tanger? Eu só confio em coisa que eu vou entender, concebel. Eu confio que isso aqui é copo. A água não vai cair, então eu posso colocar água aqui dentro. Ele é de vidro, ele vai segurar a água. Eu confio. Mas se eu falar assim, põe a água aqui para mim, por gentileza. Pode crer que a fé vai segurar a água aqui. Estou dando um exemplo bem né? E Deus nos pede para confiar nele, mesmo não entendendo. E aqui é o centro de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Onde eu queria mais de uma hora atrás chegar. É o centro de tudo, William. É o Senhor dizer, confia sem entender. Você não precisa entender para confiar, para entregar. Glória a Deus. Assim você não vendo, mas confia.
Jesus, aquela ideia, aquela história que eu passei agora, essa pequena palavra de olhar para o sol e não ver nada, e se não vejo nada, não quer dizer que não existe nada. Verdade. Para que o homem pudesse entender isso, Jesus andou sobre as águas. E Pedro teve que andar, experimentar um relacionamento que manteve ele de pé sobre as águas. Entende? Ele entendeu algo intangível, por isso andou sobre as águas. Ele entendeu Deus que estava andando sobre as águas, que para ele H2O não é algo sólido, não é líquido. Ele pisa sobre a água se ele quiser, porque ele é o Deus que está acima da matéria Glória a H2O. Deus, aleluia. E ele chama homens que não acreditam, porque para eles a água é líquido, não posso estar sobre a água. Mas ele convida homens que têm a água como algo líquido, ele diz, pisa sobre ela. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ele estava querendo quebrar um forte entendimento, um forte paradigma. Que eu só confio no que eu entendo. Eu entendo que a água é líquida e eu não posso firmar o pé nela, tia. Então eu não vou pisar o pé. Mas se Deus está pisando e está te chamando, Oh, aleluia. aí que é o grande enigma do ser humano. Jorge foi primeiro. Não, agora, nós não conseguimos entender, como você fala lá na criança, o que Deus queria com nós desde o início? Evoluir. O que é evoluir? Chegar nesse estágio. Exatamente. A evolução começa aqui na porta do tabernáculo. Ela passa pela porta que chama caminho. Ela passa pelo altar da morte da carne, que é o altar do sacrifício, é onde o sacerdote traz o animal e coloca a carne dele para ser queimada, foi a morte da carne. Após a morte da carne, vem a lavagem pela palavra, que é a água. Estão comigo ou não? Passa pela porta, aquela que chama-se verdade, onde ele se relaciona com o pão, que é os pães sem fermento, que é a palavra viva do Senhor. Ele se relaciona com o candelabro, que é o mover do Espírito Santo. Glória a É o Deus. Espírito Santo na sua plenitude agindo, até ele se tornar como um altar que adora, que libera incenso, cheiro agradável, o bom perfume de Cristo para Deus. Só aí ele vai conseguir romper o véu para ter uma real experiência com Deus, que é mais real do que essa mesa, este copo, do que eu estou aqui. Glória a Deus. Ele está só que ele é intangível. Pois não. Eu vi uma passagem que Jesus Cristo fala para um grupo de pessoas, eu sou Não há filho de conexão Deus. com a internet no momento. Depois a minha amiga Josi faz o corte dessa edição aí. Ele diz, eu sou filho de Deus. Né? E aí, creiam em mim. Aí os homens que estão ali ao lado dele falam, mas faça alguma coisa para que nós criamos. Ele fala, mais do que eu já fiz, quer dizer, tinha coisas assim que eram intangíveis, ele curava, ele tinha acabado de fazer milagres, ele falou, mas faça alguma coisa para que nós possamos crer. Ele falou, mas mais o quê? Mas o que... E é aqui que eu quero chegar, outro ponto importante aqui. Nós estamos falando de coisa muito profunda aqui. Mano. Glória a Deus. Moisés veio com o rosto resplandecendo, aquilo era natural para Moisés agora. O rosto resplandecer. Toda vez que eu estou com Deus, eu volto com o rosto resplandecendo. Era normal. Assim Deus queria que todos os homens resplandecessem o rosto também. Era um sinal, dizer, você esteve com Deus hoje, hein? Estou vendo seu rosto. Então, era um sinal. Agora Moisés vem com o rosto resplandecendo e era para todos falarem o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero isso aí para mim. Oh, Me leva quando você for lá para Deus, mais uma vez, pega na minha mão, me ensina como chegar lá. Eu quero isso. oh, Deus, Ah, que aleluia. maravilha. O seu rosto transmite tanta paz, tanta luz. Eu quero isso. Mas o povo ficou, ao invés de buscar, o povo recuou. E Moisés teve que colocar um Véu. e Deus teve que colocar um véu. Oh, Deus. Deus é quem colocou o véu, não foi Moisés. Porque quando Deus deu isso aqui para Moisés, já tinha véu. Falou, Moisés, faça o véu e ponha na arca, que simboliza a minha presença. Por quê? Porque os homens não vão entender, não vão compreender, eles não vão tanger, eles não vão entender, assimilar isso. Então já coloque o véu. Só que a vinda de Jesus, porque o véu não era para estar ali, embora o Senhor tenha colocado o véu, mas ele não queria que o véu estivesse lá. Mas porque eles não entenderiam, eles fugiriam. Então Deus põe o véu. Mas só depois, quando os homens têm um relacionamento de comer do pão da vida e beber do suco de uva, ou seja, do sangue do Cristo, o relacionamento, só assim eles vão entender. Aí o véu rasga. Glória a Deus. E aí, se Moisés estivesse ali, ele faria o quê? Tiraria o véu.
E aí todo mundo ia olhar para o rosto de Moisés e dizer assim, ah, mas o meu também brilha, olha só Moisés, porque agora eu tenho um relacionamento com ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. O caráter do nosso Deus é tão lindo, porque ele respeitou o nosso limite, ele respeitou a nossa falta de intelectualidade espiritual para assimilar as coisas. Então ele disse, Moisés, põe o véu no lugar. E agora não é lugar, não é hora de véu. Agora é o momento de sem véu. Porque a carne e o sangue de Jesus foi derramado, o sangue foi derramado, e a carne foi abrir um novo e vivo caminho. Então o véu foi removido. Pode dar uma glória a Deus aí? Amém, glória a Deus. O véu foi removido. E, vou repetir, você que entrou por aqui, você aqui, ó, trazendo o seu cordeiro, e que o deixou aqui morto, representando a morte da carne, você experimentou agora a lavagem da palavra. A palavra te lava. Não é mais uma pessoa que tem que chegar e falar assim, olha, você precisa mudar disso, você precisa mudar daquilo. Agora você tem a experiência, você e Deus com a palavra, e ela te convence que você precisa mudar. Glória a Deus. Aleluia. Você está tendo experiência com isso. E você está evoluindo, Jorge. E aí você vem para um outro estágio, onde a palavra, o alimento, agora é o que sacia. O que sacia agora não é só os seus sonhos e desejos, seus deleites, seus anseios, aquilo que você gosta de fazer. Não, eu só estou saciado quando eu estou com os pés em cima da cadeira, assistindo o jogo do Flamengo, tomando uma Coca-Cola. Não, sabe, entende o que eu quero dizer? Coisas tangíveis. Eu só estou saciado quando eu estou com a minha esposa assistindo um filme no cinema. Eu só estou saciado quando eu como o que eu quero, não o que eu tenho que comer. Quando o homem sai desse nível, e a palavra de Deus, o alimento do Senhor é suficiente para preenchê-lo. Eu preciso de um restaurar, de um toque, de um amor de alguém. Não, se vier o amor de alguém eu aceito, mas o amor do Senhor, o alimento já me preenche. Glória a Deus. Ah, eu preciso da segurança de um marido para me proteger. Não, o Senhor é que me protege, o Senhor é que me guarda. Embora tendo um marido que me protege, seja uma ordem do Senhor e eu quero. Mas é o Senhor que me... Sabe? Agora, a experiência na mesa é Ele me sacia completamente. Glória a Deus. Não preciso de homem, mulher, dinheiro ou qualquer outra coisa para me saciar. Embora essas coisas sejam importantes e boas. Mas eu sacio com o meu Deus. E aí eu tenho a experiência depois com o mover do Espírito, porque essa é a sequência. Com um candelabro que me faz agir no Espírito e me torno, depois de tudo isso, eu me torno isso aqui. Um altar que adora. Só que agora, diante da arca maravilhosa, excelsa, agora não tem mais o véu. Eu estou diante da arca frente a frente. Aleluia. E assim que é para estar. Glória a Deus. Isso é só, eu disse no começo, isso aqui é só apenas sombra das coisas que vão de ser. Só sombra. E o Senhor falava a Moisés. E o Senhor ensinava a Moisés. Nós estamos neste caminho, entrando por aqui, para deparar aqui. E foi dessa forma que Deus fez o caminho contrário, para que ele pudesse ser compreendido por nós. Ele estava aqui. Então ele sai daqui e vem morrer aqui. Ou melhor, aqui fora, né? Por que eu falo isso? Porque ele estava com Deus, sim ou não? Ele foi o pão que desceu do céu, sim ou não? Sim. Ele, a Bíblia fala, ele que é o bom perfume, ele é o cheiro agradável. Sim. Ele é a luz, a ação de todo o mover do Espírito. Ele também é as águas que lavam e que purificam a sua palavra. Ele morreu como sacrifício vivo por nós. Amém ou não? Sim ou não? E saiu pela porta para efetivamente, fisicamente morrer fora de Jerusalém. Fazendo um caminho inverso ao qual nós temos que fazer. Ou seja, ele abriu um caminho e disse, agora venha ao contrário. E aí nós fazemos um caminho inverso. Para estar onde ele esteve. Ou estar onde ele está. Porque ele disse assim, eu vou para o Pai, preparar morada para vós. Porque aonde eu estou, eu quero que vós estejais também. Amém. Aqui, ó. Está falando disso aqui. Aonde eu estou lá, eu vou estar lá no trono e você vai estar comigo. Amém. Mas para você chegar lá, ele não pode lhe dar um passe. Ele não pode lhe dar um crédito. Ele não pode te dar uma ficha.
Você que tem que conquistar pelo processo do novo e vivo Glória a caminho. Deus. Glória, Aceite o novo e vivo caminho. Embora muitos do caminho que você está aprendendo agora, seja aqui nesta mesa, ou seja lá pela internet, o que você está aprendendo seja ainda incompreendido, se entregue a esse caminho. Se entregue ao caminho. Pois o caminho é vida para aqueles que nele se entregam. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então Moisés põe um véu, porque o povo não queria, temeu, não entendeu, não compreendeu, não tangeu o que Deus é. E na verdade, trazendo isso para as nossas vidas, eu digo até para a minha, que quando a gente começa a servir a Deus, quando vem às vezes as lutas, a gente tem medo e recua, né? Certas lutas vêm e a gente fica com aquele medo e recua até mesmo de ter um relacionamento com Deus. Mas é isso que aconteceu com o povo de Israel, né? E esse recuar, essas lutas a qual a irmã se refere, ela pode ser em vários aspectos. Sim. Né? E ela é muito desafiadora para a alma da gente. Porque o desafio de crer, de acreditar, o desafio de permanecer, o desafio de perdoar, o desafio de ir adiante, dar mais um passo enquanto eu já não quero mais, né, não tenho mais força natural para fazer, e eu dou ainda mais um passo na direção. Ou seja, tudo isso é um grande desafio que nos conduz a entender a palavra e a caminhar, e a passar pelo caminho. Agora tem gente que está paralisada aqui, irmão. No altar de sacrifício, como eu disse anteriormente. Como assim paralisado no altar de sacrifício? Ele ainda não entregou a sua carne para ser queimada. Ou seja, ele não entregou a sua carne no sacrifício. Ele não é o sacrifício ainda. Está lá. Fica à vontade. Ele está lá paralisado ali. Por quê? Porque ele não leva desaforo para casa. Porque ele não vira a face. Porque ele não aceita andar a segunda milha. Ele não carrega, se alguém me pedir a capa, ele não entrega a túnica. Ele nem a capa se entrega. Então, ele está paralisado aqui, no altar que o Senhor pede sacrifício. Sacrifício. Para todos os homens da face da terra. Seja ele que esfera de que esfera ele vive na sociedade, seja ele lá no Oriente, ou seja ele no Ocidente, seja ele chama Deus de Deus, ou seja ele chama Deus de Brahma, todos os homens devem passar pelo caminho. Todos eles. Eu escrevi uma coisa interessante. A sabedoria está em jogarmos fora o vazio, o medo do nada. Pois não podemos entender a Deus, mas podemos permitir ser invadido por Ele. Não podemos entender a Deus, só podemos permitir que Ele passe por nós. Venha, Senhor, atravesse, entre, faça a morada. E esta morada vai gerar um relacionamento que não dá para se explicar. Embora a gente estude, não dá para se explicar o que desenvolva cada dia. Um relacionamento não baseado no que eu penso, ou no que o pai e a mãe pensam, no que o vizinho pensa, o pastor pensa, mas um relacionamento com o que a palavra diz. E este é o relacionamento que vai levá-lo a um outro estágio. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento precioso na tua presença. Tua palavra que fala aos nossos corações, a tua palavra que identifica Deus, tua palavra que nos faz entender o propósito e a vontade do Senhor. Continua falando aos nossos corações, continua enchendo os nossos corações da tua verdade. E, Senhor, que seja dissipado da nossa mente toda falta de entendimento, toda obscuridade de conceito da tua palavra. E nos livra, Senhor, de cairmos, ó Pai, no simples estudar da palavra pelo mero estudo, mas nos leva a andar adiante, a andar pela tua palavra, a viver a tua palavra, a cada dia nos aproximando do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém.